Olá, você está na GAC, Excelência em Qualidade em Cursos Online. GAC Cursos Online, curso de Instrutor Multiplicador da NR20. Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Este é o módulo 1, onde vamos estudar, entender sobre as características didáticas e habilidades do instrutor multiplicador. Será ministrado através da videoaula 1. Introdução. Primeiramente, vamos ver o que é ser um instrutor, o que precisa para ser um instrutor multiplicador, e após essa etapa, vamos conhecer a norma, ou seja, vamos primeiramente conhecer as habilidades que devemos ter para ser um bom instrutor. Como resumir o papel de um instrutor? Instrutor é aquele que dissemina conceitos e informações, capacita equipe. Esse é o papel principal do instrutor. Transformar conhecimento em ação e resultado, como desenvolvimento e aplicação da aprendizagem. Ter interesse como um instrumento de aprendizagem, ou seja, é o papel primordial do instrutor. O que é ser instrutor? Para o exercício do papel do instrutor, é importante refletir sobre as formas e meios de comunicação. Como o instrutor vai se comunicar, de que forma, de que maneira, se é eficaz ou não é eficaz. O que é ser um instrutor? Ao encerrar um treinamento ministrado por você, como você se imagina? Como você gostaria que o aprendiz saísse? Qual o resultado geral que você espera? Ou seja, tente enxergar o outro lado. Assim você vai verificar se o seu papel de instrutor está sendo correto. O que é ser instrutor? O instrutor é um proporcionador de conhecimento, ou seja, ele proporciona conhecimento para as pessoas que estão ouvindo. Então, ser um instrutor nada mais é que transmitir informações para outras pessoas. O que é ser um instrutor? O instrutor é orientar, estimular a liberdade de pensamento, permitir descobertas, alimentar o desejo por crescimento, ser responsável pelo outro. Ou seja, o instrutor tem que atuar com esses papéis para aí sim ele ser um instrutor que consiga passar o seu conhecimento. Não existem padrões ou regras a ser seguidas, porém, alguns comportamentos auxiliam ao ser um bom instrutor. Vamos a alguns. Além desse, tem outros. Espontaneidade. O instrutor tem que ser espontâneo quando estiver lecionando, passando o seu conhecimento. Conhecimento, dominar o que está falando, além do conhecimento do próprio treinamento, do treinamento que está sendo abordado. Apresentação pessoal, um cuidado com a apresentação pessoal, aparência, né? Asseio, porque ele está vendendo a sua imagem da sua organização, ou seja, de quem ele estiver representando. Liderança. O bom instrutor tem que ter liderança. Não é ser autoritário, mas tem que liderar a sua equipe na condução do treinamento. Entusiasmo, ele tem que ter entusiasmo ao ministrar o treinamento, mostrar que quem está ali ouvindo ele é capaz de aprender e vai aprender com as suas informações. Autocontrole tem que ser equilibrado emocionalmente. Cuidado, porque ele vai ter diversos públicos, então ele tem que ter autocontrole.
Características do instrutor, perfil do instrutor, formação e qualificação profissional, embasamento didático, características pessoais. E dentro delas aqui, formação e qualificação profissional, experiência, domínio do conteúdo, atualização, embasamento didático, conhecimento do tema, domínio do plano de aula, domínio da sala de aula, características pessoais, plano de autoconhecimento, ou seja, ele tem que ter características pessoais inerentes ao treinamento. Alto nível de desempenho. É para obter um alto nível de desempenho, a comunicação é uma competência relevante para o multiplicador, ou seja, tem que ter uma boa comunicação, comunicar com clareza, pausadamente. A boa comunicação é um processo essencial para a eficácia de qualquer organização ou grupo, e você, como instrutor, não vai fugir essa regra. Características do instrutor. Seu principal papel é de emissor de conhecimento. Vejamos como você pode garantir um bom processo de comunicação. Expressar a mensagem de forma clara, objetiva, sem rodeios, sem palavras difíceis. Um linguajar onde todos entendam. Reafirmar, repetir algumas palavras-chave, ou seja, para reafirmar, para fixar o aprendizagem, esclarecer, tratar as eventuais dúvidas que possam surgir, a pergunta, esclareça se você não entendeu, peça para quem estiver formulando a pergunta ou fazer novamente. Resumir, ao resumir, você faz um fechamento, resumir a resposta de maneira clara, sem muito rodeios e confirmar, faça algumas perguntas para checar o entendimento. Você entendeu? Eu fui claro na minha explicação? Tudo isso vai ajudar no papel de instrutor multiplicador. Ainda dentro das características do instrutor multiplicador, é importante conhecer o perfil dos participantes para preparar melhor o conteúdo, para preparar melhor a forma da comunicação e se a comunicação vai ser adequada. Conheça alguns prováveis perfis. Vai ter o perguntador, o conhecedor, o tagarela, o do contra, o desinteressado, o tímido, o teimoso, o líder, o extrovertido. Aqui são alguns dos prováveis perfis de público que nós, como instrutor, vamos encontrar. Você está preparado para reconhecer e trabalhar com cada um dos perfis? Como você lidaria com cada um deles? Essa pergunta você tem que fazer para você. Dentro das características do instrutor, e quando as pessoas estão em grupo, quais os perfis? São os mesmos? O que acontece quando há uma mistura de perfis? Podem surgir grupos lentos, mais ativos, divergentes, agressivos e os bem-sucedidos. Você, como instrutor, tem que estar preparado para esse público. Se você não estiver preparado para os diversos perfis de público, o seu treinamento pode ir ao fracasso. Mas se você estiver bem preparado, você terá um treinamento eficaz e será um instrutor de sucesso. Ou seja, deve estar atento a todos esses detalhes. Etapas de um bom treinamento. Você conheceu agora os perfis, as características do instrutor, mas temos etapas para um bom treinamento. Por que treinar? A primeira etapa consiste em levantar as características do treinamento, seu público-alvo, com os determinados perfis. Quais são os objetivos desse treinamento? Por que você vai ministrar esse treinamento? Qual o objetivo que quem lhe contratou quer desse treinamento? Como e com o que fazer? É necessário definir a estratégia, a metodologia, os recursos, ou seja, como eu vou fazer esse treinamento. A avaliação será necessário para verificar se foi
alcançado os objetivos e uma análise das necessidades que podem ser detectadas durante o treinamento. Durante o treinamento podem surgir algumas necessidades e você, como instrutor, vai saber como agir neste momento. Etapas de um bom treinamento. O que devemos evitar para ter um bom treinamento? Aqui são algumas sugestões. Quando você está dando treinamento numa sala de aula, evite olhar para o chão ou para o teto a todo momento. Olhe para as pessoas. Olhar fixo para uma pessoa do grupo, somente para uma pessoa, não devemos fazer isso. Manter sempre o mesmo tom de voz, o tom de voz deve ser elevado ou baixar de acordo com a necessidade. Falar rápido ou devagar demais, devemos evitar. Não se movimentar muito pela sala, se movimentar de acordo com a necessidade. Evitar usar exemplos pessoais, declarar não estar preparado para a aula, deixar de se apresentar qual o seu nome, postura ou roupas inadequadas, não vai ministrar um treinamento de camiseta, regata ou de shorts, vai com uma roupa adequada, deixar material fora de ordem, falar errado e não expor as regras do início do encontro, ou seja, algumas ações que devemos evitar para termos um bom treinamento. Etapas de um bom treinamento. O que é preciso lembrar? Ter clareza no objetivo e alinhar com o grupo. O que quer obter no final da apresentação? Ter clareza de seus pontos fortes, conhecer o público, dominar os recursos visuais e de multimídia, ou seja, saber utilizar um data show, saber passar os slides, ou seja, dominar os seus equipamentos de trabalho. Para cada hora de apresentação, reserve aproximadamente 2 horas de preparação, ou seja, para ser um bom instrutor, para ter um bom treinamento, a preparação vem antes. Aí sim, você terá sucesso no seu treinamento. Etapas de um bom treinamento. O que é preciso lembrar? Estruture sua fala em torno de 3 ou 4 pontos principais. Enfatize-os no começo, no meio e no final, ou seja, pontos que vão abrilhantar, dar mais força para o seu treinamento, vão fixar na memória de quem está fazendo o treinamento e não vai esquecer de todo o treinamento. Pegue pontos chaves relevantes. Por quê? O tempo de concentração de uma plateia é limitado em cerca de 45 minutos. Nesse período, 1/3 do que foi dito é absorvido e apenas 7 conceitos se fixaram na memória. Ou seja, se você agir dessa maneira com 3 ou 4 pontos principais, o conteúdo vai ser muito bem fixado pelos seus alunos. Etapas de bom treinamento, erros que devemos evitar: nervosismo, não demonstrar que está nervoso, plateia entediada, faça adaptações quando está entediada, mude o cenário, faça uma dinâmica, converse, peça para os alunos dar exemplos, ou seja, para a plateia não ficar entediada. Plateia hostil, muitas vezes você vai encontrar plateia hostil, pessoas mais educadas, ou seja, você tem que saber como tratar e como agir nesse momento. Falha nos recursos, conhecer antes os recursos, se está funcionando o computador, a iluminação, o som, para evitar surpresas no decorrer do treinamento. E para ter um bom treinamento, temos que ter um planejamento, tem que ter um bom planejamento do treinamento. Ou seja, objetivo final, inicia com a visão geral, encadeamento, tenha um curso detalhado em sua mente, ou seja, como você vai conduzir o seu curso com ideias, flexibilidade. Muitas vezes o roteiro precisa ser flexibilizado, sair um pouco da espinha dorsal para pegar exemplos,
depois volta para ela, ou seja, flexível. Muitas vezes o público faz perguntas que você tem que ir além do conteúdo pré-estabelecido. Conexão, associe o seu trabalho a outros projetos, ou seja, conexão entre o que você faz, o treinamento, e o que os alunos fazem. Muitas vezes os exemplos dele vai ter conexão com o conteúdo e assim vai ficar melhor de ministrar o treinamento e melhor entendimento de todos, se você fizer essa conexão. Planejamento de um treinamento, alinhamento, esclarecer as expectativas para obter resultado satisfatório, organização. Para um bom treinamento tem que ter uma organização de tempo, de conteúdo, diversidade. Cada turma é diferente uma da outra. Já mencionamos, existem perfis diferentes de turmas e dentro da própria turma, perfis diferentes. Você, como instrutor, tem que estar preparado para isso. A associação, procure sempre associar o conhecimento e a experiência profissionais dos alunos com o conteúdo. Essa conexão vai facilitar. Lembre-se de que muita informação confunde as pessoas e tira o foco do que é importante, ou seja, foco no treinamento, com exemplos paralelos, mas sem confundir a plateia. Agora temos a execução do treinamento. Planejamos, agora vamos fazer, executar. Fique atento ao público, preste atenção, o público fala com você com o olhar. Pode ser de aprovação ou reprovação, de interesse ou não. Facilite as discussões e as atividades, ou seja, facilite, sem tumultuar o treinamento, mas facilite, pois vai abrilhantar, melhorar o desempenho de todos. Termine no tempo estipulado. Caso for ultrapassar, avise, eu vou passar 10 minutos. Informe com uma certa antecedência. Por quê? Informando com antecedência, o público não fica com surpresas. Certifique-se que as atividades e as discussões sejam realizadas no tempo estipulado. Cheque com antecedência o local, verifique se está tudo funcionando, né? Prepare seu local de apresentação, ou seja, tudo isso vai ajudar você a ter um bom desempenho como instrutor. Planejamento de um treinamento. Verifique os equipamentos e recursos que são usados. Manuais, apresentação em PowerPoint, notebook, flip chart, equipamento de multimídia, canetas, materiais para as dinâmicas. Cheque, verifique se tem a quantidade adequada para todos, se tudo está funcionando. Isso tudo vai mostrar que você, como instrutor, planeja o que você vai fazer. Planejamento de um treinamento, resumo do processo. Conhecer a realidade e a necessidade, determinar o público-alvo, determinar os objetivos, selecionar, organizar o conteúdo, selecionar e organizar métodos e técnicas, quais os métodos, quais as técnicas, elaborar o plano de aula, selecionar os recursos e adequar a carga horária. Ou seja, esse é um resumo de um bom planejamento de treinamento. Você, como instrutor, deve fazer um planejamento para ter sucesso como instrutor. Planejamento de um treinamento. Para isso é fundamental planejar-se para esse ensino, ou seja, para estar seguro e ser eficiente. Quanto mais detalhado e realista, melhor o aproveitamento como instrutor. Didáticas do instrutor, ou seja, agora nós vamos entrar na didática. Como o instrutor deve agir? Agora já planejamos, já conhecemos o público, vamos agora à didática, saber como o instrutor multiplicador deve agir. Para se tornar um bom instrutor multiplicador, você deve aprender
de como passar os seus conhecimentos a seus alunos. Você pode conhecer muito, mas se não souber passar, vai ter dificuldade. E a gente aprende, nós instrutores aprendemos com o tempo. Quanto mais exercitamos, quanto mais treinamentos ministramos, mais vamos aprendendo. Você terá que ter uma didática bem determinada, ou seja, uma boa didática. Veremos como fazer a seguir. Didática do instrutor. O que é didática? É o ramo da ciência pedagógica que tem o objetivo de ensinar métodos e técnicas que possibilitem a aprendizagem do aluno. Isto é didática, ou seja, a sua didática vai influenciar no aprendizado do aluno. Os elementos de ação da didática são o instrutor multiplicador, que é você, o aluno para quem você está ministrando o treinamento, a disciplina, a matéria, o conteúdo, o contexto da aprendizagem e as estratégias metodológicas. Ou seja, tudo isso são elementos de uma boa didática. Você, como instrutor, vai utilizar para ter um bom desempenho. Didática do instrutor. Veja como o instrutor multiplicador deverá ter a capacidade de transmitir. Ou seja, você como instrutor tem que ter a capacidade de transmitir os seus conhecimentos de forma clara e objetiva. De forma clara e objetiva para os seus alunos. Algumas dicas e erros mais comuns. Vamos ver a seguir. Algumas dicas e erros mais comuns que muitos instrutores cometem. Didática do instrutor. Você deverá adotar algumas metodologias seguindo os seguintes aspectos. Erro primordial. A maioria dos instrutores segue um roteiro sem ter em mente o exato objetivo, ou seja, segue um roteiro, mas não planejou, não tem um objetivo claro. E na hora que está ministrando, se perde na condução. Tem que ter um roteiro com objetivos claros. Didática do instrutor. Conheça a sua plateia. Quem são eles? Quantos são? O que eles sabem sobre o assunto? Muitas vezes você vai ministrar um treinamento, mas a sua plateia tem um amplo conhecimento, porque trabalha na área há muito tempo. Ou em certos casos não tem conhecimento nenhum. Você, como instrutor, terá que balancear, saber balancear. Idade, sexo, educação. Muitas vezes você vai trabalhar com pessoas com pouca formação. Em outros casos, uma formação elevada. Por que eles estão ali? Quais os objetivos? Como chegaram até você? O que eles precisam? O que você precisa? Que necessidades eles esperam e devo tratar? Por que eles precisam desse treinamento? Ou seja, tudo isso você tem que ter em mente para conhecer a sua plateia. Porque existem plateias diferentes e você vai caminhar por plateias diferentes e cada uma você vai saber como agir como instrutor. Uma plateia, um curso é diferente do outro. Didática do instrutor. Habilidades de apresentação. Você como instrutor tem que ter algumas habilidades. Mencionamos aqui algumas, mas existem outras. E as suas próprias habilidades que eu tenho certeza que você a tem. Voz. A voz pode ser uma voz baixa, alta ou mediana, dependendo o momento certo que você está mencionando um assunto. Volume e tom, nem muito alto, nem muito baixo. Variedade, variar o tom para que a plateia não pegue no sono ou também não fique atordoada. Um ritmo adequado, muitas vezes puxar mais o ritmo, em certos casos desacelerar. Paradas, fazer alguma parada para uma pergunta, para uma melhor interlocução, para que eles possam absorver. Paradas essenciais. Dicção, linguagem comum aos treinados, ou seja, não adianta usar uma linguagem que só você conhece ou só 2, 3 alunos conhecem. A linguagem tem que ser comum para todos. Observe isto.
na hora de ministrar o seu treinamento. Didática do instrutor, comunicação não verbal. Você é a mensagem principal. Dê um sorriso, não é gargalhada. Dê um sorriso. Seja amigável. Contato visual, olhe para as pessoas. Dê atenção para elas quando estiver falando e quando elas estiverem perguntando algo para você. Ombro, mãos e pés, cuidado, ficar batendo o pé, mexendo demais as mãos, a cabeça, ou seja, tem que ter uma postura casual, uma postura de instrutor, não ficar sentado de qualquer maneira, ou seja, uma postura de instrutor, porque você está sendo observado. Evite apoio, se apoiar em janela, em mesa, ou seja, cuidado com essas atitudes e anotações em local apropriado, no flip chart ou no quadro, não ficar anotando em qualquer local. Ainda dentro, dando continuidade na didática do instrutor, temos as técnicas para se tornar um bom instrutor multiplicador. Circulação pelo local, circule, não fique parado em um único ponto. Circular faz bem, você vai ter um contato melhor com os alunos. Não ocupe sua frente da sala, por isso circular faz bem, facilita o aprendizado e a aproximação com os alunos. Passeiem para ganhar mais atenção da turma. Eles vão olhar, vão direcionar o olhar para onde você está. Tenha certeza de quem realmente está participando. Muitas vezes o aluno está dormindo, ou está pensando, olhando para o outro lado, não está participando. O aprendizado dele vai ter problemas. Inspire nele a sensação de que estão sendo cuidados, ou seja, dê atenção, converse, faça uma pergunta, vá perto do aluno, ou seja, ele vai sentir que está sendo cuidado, que tem atenção. Aproxime-se dos alunos, verifique se estão ouvindo você. Essas técnicas ajudam você a ser um bom instrutor, além das técnicas que você já domina, já conhece, e outras técnicas que você vai aprender também. Temos aqui agora as habilidades do instrutor multiplicador. Técnicas para se tornar um bom instrutor. O bom instrutor tem responsabilidade, espírito crítico, iniciativa, controle emocional, ele é organizado, ele é atento, tem uma boa dicção vocal, saber formular perguntas, exemplificar, explicar, dar retorno ao treinamento e ao treinado, variar a situação de estímulo, fazer correlação, como se comunicar-se de maneira adequada, cuidado com os temas abordados, polêmicos, tudo isso são técnicas para você se tornar um bom instrutor. Ufa, né? Quanta coisa temos que saber para fazer e aprender para podermos ser um bom instrutor. Você é capaz? Claro que sim, tenho certeza que sim, porque você será um bom instrutor após concluir o nosso curso. Exercícios e material complementar, veja nos anexos do curso. Final do módulo 1. Obrigado, até a próxima videoaula. GAC Cursos Online. Cursos nas principais áreas de gestão. Venha adquirir mais conhecimentos. Temos o curso ideal para você. Escolha um de nossos cursos online. Realize nossos cursos e inclua em seu currículo mais conhecimento e aperfeiçoamento profissional.